Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 28 de setembro de 2025, horário 6 horas da manhã, 12 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça particular, na captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e outros funcionários públicos localizados no Pleno do Supremo Tribunal Federal. As evidências são infinitas. Temos vastas provas internacionais, nacionais, de conluio das facções internacionais do narcotráfico mundial, onde todos eles tiveram acautelamento e também ficaram albergados, detidos em unidades da Polícia Federal, presídios federais, para os extermínios dos seus sócios, e depois eles Muito bom dia. Hoje, 28 de setembro, domingo, horário 16 horas 17 minutos. Vamos ao relatório para os generais em campo encarregados na captura e que tenham a ciência da reunião que terão no Pentágono. Vamos ao relatório. Atenção, atenção! Contra-espionagem do Exército, da Marinha da Aeronáutica. Atenção NATO, atenção OTAN, atenção Pentágono, atenção Comando Sur, atenção tropas de 123 países, Exército, Marinha Aeronáutica, do Tribunal Penal Internacional, atenção 60 agências de inteligência, atenção todos os estabelecidos no Executivo, no Judiciário e no Parlamento, com as suas autarquias, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, procuradorias em 26 estados e no Distrito Federal, também de semelhança em 17 estados, sendo 10 fronteiras com o Brasil e 7 com o Caribe. Atenção, atenção! A OCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabeleceu, através das suas lideranças, BRICS, o comportamento de estabelecer o patrocínio da COP30 ao Reino Unido, à Noruega
Alemanha e 17 países possuidores de fronteira com selva amazônica, localizados na América Central, no Caribe e na América do Sul. Todo este conglomerado, em organização e método, estabeleceram em criar 9 estados através da independência da Bahia, que ela adquire independência através dos índios. Os índios ficam independentes do Brasil. Então, os índios a serem independentes do Brasil, esta independência ela é formatada pelas autoridades que vão se reunir na COP30, no interstício de trasladar a capital do Distrito Federal para Belém. Ou seja, a capital federal ela vai deixar de existir no Distrito Federal de Brasília e ela vai permanecer no tempo estabelecido para formatar a egrégora e outorga da representante indígena em todo o território brasileiro. Então, o representante indígena de todo o povo brasileiro estará sendo formatado em Belém através da liderança do Estado Brasil em Belém na COP30. E lá estará estabelecido todo o staff de resoluções, de outorgas, de procedimento jurídico, parlamentar e judiciário, determinando que a independência da população indígena ela se estende para 17 países, também coparticipantes em Belém da Amazônia. E estando lá os 17 países narco-estados que estão com crimes contra os direitos humanos universal e também com os países identificados como narco-estados, todos eles estão estabelecendo um novo território no mapa do Brasil e no mapa da América Caribe e na América Central e na América do Sul. Também nas limitações de Amazônia Azul, que é a Amazônia do Atlântico e o Pacífico. Então eles estão se estabelecendo. Quem vai assinar a outorga do interstício do Estado Brasil, processado em Belém? O Papa. O Papa assina a representatividade da liderança e da representatividade dos povos indígenas, que passam a ser independentes como nações. E quem tem a tutela e curatela é o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a assinatura do Reino Unido, conjuntamente com a assinatura da Noruega, conjuntamente com a assinatura da Alemanha e 17 países do narcotráfico que tem selva amazônica, a eles serem só uma única nação, com representatividade da ONU
clube da cleptocracia, sociedade de ladrões. Esta trama, ela vigora num projeto bem estabelecido e acompanhado por 60 agências de inteligência, ao qual vocês dirão, eles cometeram o crime, eles sendo representantes da forma legal, não tendo cometido os crimes de lesa humanidade, eles são representantes democráticos eleitos. Mas foi descoberto que eles conseguiram esta legitimidade através da ilegitimidade de espionagem, motim, crimes contra a pátria que eles representam. E o crime é grave, crime hediondo. Crime não havendo sursis, crime lesa pátria. A pena é morte por pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra nuclear mundial. Foram entregues ogivas por aviões. Submarinos russos se encontram no Caribe. O confronto é identificado. Estão entendendo? Então toda a tecnologia será utilizada para dissuadir. Ou seja, chega, tá bom para mim, acabou, você ganhou, entrego as armas, entenderam? Então, esse sujeito que ele se posicionou, ele disse, escuta, que é isso? Ah, isto aqui é uma sentença otorgada para um país ao qual eu vou ganhar 50%, 30%. E de que se trata? Minério, terras, impostos, concessões. E você está nesse país? Sim, através da banca. E qual é a banca? Ah, me juntei eu, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, e assinamos outorgas internacionais e faturamos uma boa grana. Aí o que vai acontecer? Se der errado, eles vão ter que demandar o Supremo. E quem é o Supremo? Somos nós. E nós vamos julgar nós mesmos. E ninguém vai reclamar, ninguém vai fazer nada, fica por isso mesmo. Quem vai querer brigar com a gente? A gente tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a gente tem as tutelas e curatelas da justiça de todas as instâncias, temos o parlamento, temos as autarquias de polícia, de investigação, nós mandamos em tudo. Ah, então, nós somos Supremo. Ah, nós somos Supremo sós. Então, como é que a gente pode dissuadir para que não haja nenhum reclamante da opinião pública? Vamos dar presente. Samba, cachaça, futebol, muita droga, muita putaria. E dando propina ainda para os líderes. Olha, você vai fazer show, hein? Mas não tem dinheiro, não tem problema, a gente banca o show dela. Escuta, tu vai me dar 40%, tá bom? Porque tem que montar, tal, tu fica com o resto, que a gente vai fazer uma montagem bonita, tal. Aí o prefeito, olha, isso tudo do ornamento, tudo é comigo mesmo, prefeito. Perfeito.
tudo já identificado com provas irrefutáveis. Então esse sujeito viajou de que ele era possível tudo. E agora tudo que ele realizou, todos os dinheiros, as fortunas, os institutos, antes de você ser uma fundação, você é um instituto. Você, o instituto, vai ter o instituto com 400 bilhões de dólares. Depois, para passar a trilhão, você vai ser uma fundação. Entendeu? Quais são os ministros que têm fundação? Eu conheço um. Herói da pátria, Marco Aurélio Melo. Ele não deixou o Brasil ser dividido como uma pizza. Tem que agradecer a ele. Começaram a cavar, porque, claro, para você cavar, fazer ouro, fazer diamante, fazer minério, você tem um custo, um gasto. Então você, se a corrupção não levou esse dinheiro, tu tem que continuar cavando e fazendo isso. Então, você tem que ter uma administração aí, e eles não têm, porque é tudo ladrão. Um roubando o outro. Agora o INCRA é um bom lugar. Pode cavar que lá tem. INCRA. Entendeu? Pode cavar também na educação. É tudo corrupto. O dinheiro, tudo que é da educação, vai para a corrupção. Entendeu? Todos são feudos de corrupção. E eles se roubam entre eles. E chegaram à Terceira Guerra Mundial. Então as bombas atômicas estão olhando para os Estados Unidos e elas estão na fronteira com o Brasil. E o Brasil está do lado dos Estados Unidos ou contra? Vamos ver na hora da bombinha. A bombinha começou a cair na Venezuela. Agora todo o pessoal dos Kraken, tropa de elite fuzileiro, e também os fuzileiros navais, com viaturas, helicópteros, aviões, tudo já com o lugar certinho. Cada general vai com seu pelotão aos alvos. É um baralho, é um maço de cartas marcadas, que o general tem essa competência, só esse objetivo. Generais em campo, todos reunidos no Pentágono. Tudo à paisana, tudo civil. Falando português, tendo craquejo, entendeu? Sendo simpático. Porque estamos lidando com terroristas, amotinados, totalmente prostituídos, de prostituição. O cara é ativo, passivo, se veste de mulher, faz qualquer negócio. Entendeu? Então esse é o modus operandi que nós estamos brigando hoje. E eles querem pegar toda aquela área de Belém. Então, se o Alcolumbre assinar que ele vai transferir a capital de Brasília, Distrito Federal, as autarquias, o poder de Estado para Belém, ficar lá 5 meses, 4 meses, vai dar merda! Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu WhatsApp, telefone celular 99742-0789. Por favor, nos ajudem.
Precisamos de vocês. Gratidão. Nada temam. Tá tudo monitorado. Bom, conforme determinação, já tivemos os generais em campo, as ordens estabelecidas. Estamos procedendo. Hoje, sábado, dia 28, quer dizer, domingo 28, 6 horas e 41 minutos da madrugada. Da manhã, né? Eu não dormi. Domingo 28, 6 horas da manhã. Estamos aqui na logística. A operação, ela é muito simples. O crime estabelecido para declarar que seja trasladada a tutela e curatela do Estado Brasil para Natal, estabelece o intertício para a nomenclatura e declaração da independência da Bahia. O falsário, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o Estado da Bahia independente do vamos dizer assim, da tutela e curatela da vigência estabelecida da República Federativa do Brasil. Então, este golpe de estabelecer uma transferência de tutela e curatela de Estado para Natal, Belém, alegando que é a COP30, ele estabelece um novo Estado independente do que antigamente se chamava Brasil. É um procedimento global que envolve o Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, os Países Baixos, não é? Em que eles estão, conjuntamente com a Alemanha, patrocinando a venda do território dos estados do Brasil, os minérios. Tudo isso para formatar novos países, como foi feito na Europa. A Europa tinha o Império Romano, não é? E Germano, Império Romano, ao qual eles eram um grande continente. E eles foram desmembrando o continente, estabelecendo o que hoje se conhece por Europa e que está em guerra nuclear mundial. Todo esse território já está determinado que aquele setor será totalmente arrasado, bombardeado. Não ficará pedra sobre pedra. Num evento que já começou. Então, já não tem posição de energia, já não tem posição de GPS, porque aquela área ela é de conflito. Então toda a Europa está em conflito. Entenderam? Então agora eles estão em fuga. Os detentores deste procedimento estão se estabelecendo no Brasil, na América Central e no Caribe. Então todos eles estão já vistos. Entenderam? Todos eles estão
identificados. Então o Estado, vários estados em 196, com 60 agências de inteligência que dão suporte a 196 inteligências desses estados, já identificou e tem que proceder de imediato com a captura de Luiz Inácio Lula da Silva e o seu staff no Supremo Tribunal Federal. As denúncias são de Estado, OFAC, independente das tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono e do Comando Sul. São procedimentos de 123 estados signatários do Tribunal Penal Internacional. Mas procedimento internacional. Então nós temos o Mossad, o FBI, a CIA, a M16, temos o... Não podemos revelar também, não podemos revelar, porque são especialistas em controle destas e também estranhas figuras que vão surgir em todo o planeta. Seres que são de componente orgânico, atômico, ao qual você pode visualizar, e também tem os que você não pode ver, porque eles são totalmente transparentes, são hologramas, são hologramas de transmissão de linhas, o que faz a comunicação do telefone celular, analógico, digital, são ondas eletromagnéticas, são seres de ondas eletromagnéticas. E temos também deformes, temos com aparência de jacaré, de alligator, temos de várias formas, localizados no território. Também temos seres que já estão na Amazonas, hipopótamos. Você diria, tem hipopótamos na Amazonas? Tem. Tem até leão. Leão, sabe o que é leão? Você dirá, não, leão não pode ter no Amazonas. Pois tem. Entenderam? E tem as anacondas, do tamanho de árvores. Você pensa que é uma árvore, mas é uma anaconda gigante. Também mamíferos, todos em cavernas, na Amazonas. Então, toda essa área, ela está toda tomada por pelotões de Exército, Marinha e Aeronáutica, ao combate do alvo Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem se faz chamar. Ele, conjuntamente com 17 países, estados que compõem Centro-América e o Caribe. Destes 17 países, 10 são fronteira seca com o Brasil e 7 são do Caribe. Então nós estamos com os pelotões posicionados. Temos todo o posicionamento dos generais que vão se reunir no forte
dos Estados Unidos da América com o Ministério da Guerra a serem instruídos das capturas em todo o planeta. São generais em campo e todos os generais vão se reunir e todos eles têm pelotões. Cada general com cada objetivo. Então eles estão em reunião. Por quê? Porque há elementos sem farda, sem roupa que os identifique, a paisana, infiltrados na população civil, levando a comportamentos hostis, porque certamente eles são soldados, eles são terroristas. Então, nós, a quem o cargo representa, vem a captura, ao abate e ao extermínio destes terroristas. Eles não usam fardas, não são visivelmente identificados. É tudo através de sistema de operacionalidade, especialistas, para o combate destes monstros, que sequestram, matam, estupram bebês, crianças, mulheres, velhas, homens também. São monstros. Estamos entendidos? E este é o ápice da barbárie. Então nós temos que exterminá-los. O alvo, Ali Khamenei e os mulãs da sua tropa, em qualquer lugar do planeta, porque eles são monstros, são terroristas. Então aqui temos o Lula e temos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e o seu staff. Temos o Judiciário. O Zanin comanda o grupo, o escritório de extermínio de assassinos que eles têm. Eles matam juízes e matam funcionários do Judiciário. Como também eles fazem monitoramento da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. São monstros. Com supervisão e com o monitoramento e determinadas de atitude de procedimentos para estes que estão querendo submeter a população do Brasil à escravidão. China, Rússia, Turquia, Alemanha, Reino Unido, Noruega. Estamos entendidos? Eles vêm aqui e vão declarar a independência de 9 estados que compõem a Amazônia e também compõem a Amazônia Azul. E eles querem se estabelecer através de uma linha imaginou chamada linha de ferrocarril, linha de ferro, ferrocarril,
que une o Atlântico ao Pacífico, em 2 hemisférios. O Brasil será cortado ao meio, mas também tem outra linha ferrocarril que vai de costa a costa do Atlântico. Tudo isto elaborado por grupos financeiros. Todos à paisana e são terroristas, narcotraficantes, com seus feudos. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Este é o procedimento que estamos, no dia de hoje, domingo, estabelecendo e já vamos proceder. Não haverá publicidade. Não vai sair na televisão. Porque nós estamos pegando a liderança, eles desaparecem. Como desapareceram generais do Irã, como desapareceram todos os seus químicos, funcionários que dominam a química. Da mesma forma, é o nosso procedimento. Então já estamos todos posicionados. Justamente, este relatório é para dar competência a todos os generais que se façam presentes na convocação nos Estados Unidos da América. É uma operação de Estado, OFAC. Para diretrizes, comportamentos de captura destes monstros em todo o planeta. Então você que está com o revólver sem munição, que está com uma metralhadora sem munição, que está com um rifle sem munição, e que você acha que ostentar uma ferramenta sem munição tem serventia, tá fudido. Vai ser alvo e vai morrer. Porque você não tem munição. Entendeu, seu otário? Então estamos procedendo. Torno a repetir. Hoje, domingo, dia 28/9/2025, estamos à captura, à prisão do falso identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu staff, o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, são funcionários públicos, terroristas, todos com vastas posições internacionais. É uma operação de estados. Em 196 estados estão a captura destes elementos. Todos têm bronca, lá fora e aqui. Todos estão devendo lá fora e aqui, em vários estados, no planeta. Captura. Não tem o que conversar. Estamos procedendo. Não será televisionado. Ficarão sabendo. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Ótimo. Vai querer peitar? Se reagir, morre.
Tá ouvindo? Você levado no saco. Tem prêmio. Entendeu? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447. Vamos lá, 510 466 44734. Meu Pix é meu celular, 57 55 21 99 742 0789. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Estamos em guerra mundial nuclear. Os posicionamentos são na Europa, em qualquer lugar do planeta. Não reféns. Não há reféns. Estamos entendidos? Finalizem isto. E fiquem tranquilos, não é a primeira vez que agimos. Isto sempre acontece por causa destes filhas da puta, que não tem nenhum tipo de instrução e que são manipulados como se fossem ratos, porque unicamente um ignorante, um incompetente, se presta a ser monitorado por estes hostis estados: China, Rússia, Noruega, Alemanha. Estamos entendidos? Eles querem minérios, eles querem aquilo que você não conhece, não sabe, nunca viu. Porque você é povo ignorante. Ao povo futebol, samba, cachaça e droga. Nada como o tempo, né, meus amigos? A verdade, ela sempre aparece. E nos últimos anos aí, nós temos vivido, parece que uma realidade paralela. O que nossos olhos estão vendo, eles dizem que é mentira, e que a verdade é o que eles estão dizendo, o que a mídia vai emplacando, né? Aquela narrativa. Vocês lembram do 6 de janeiro que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Quanto à eleição americana, né? 2020 lá, tal, né? 2021. Então, do Brasil depois teve o 8 de janeiro, certo? O Brasil é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? É o copia e cola dos Estados Unidos. Na época do 6 de janeiro americano, as denúncias eram censuradas, essas denúncias, de que agentes do FBI, agentes de inteligência, estavam infiltrados naquele protesto, né, dos americanos contra aquela eleição que tiraram Donald Trump, né? E esses agentes teriam começado o quebra-quebra, incentivado, e eles foram abrindo o caminho para levar o povo para a cilada, né? Para dar justamente a narrativa do golpe, a tentativa de golpe, né? O golpe contra a democracia, né? E aí a esquerda pousando como, olha, tá vendo? Nós somos os defensores da democracia, eles são violentos. E nos últimos anos está ficando mais do que provado, né? Quem é realmente o violento da história. Bem, agora, o que acontece? O FBI admitiu que mais de 250 agentes à paisana estavam infiltrados na manifestação dos apoiadores do Trump. Olha só. E eles foram infiltrados para quê? Qual o objetivo? Eu vou te mostrar um vídeo que você vai entender qual é o objetivo. Assim como os vídeos do 8 de janeiro do Brasil, mesmo um monte sumido aí, né? Os vídeos sumiram, os que tem já demonstra que
alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Pessoas com máscara, pessoas estranhas, né? Vocês verão aqui. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações, gente, para você não perder aqui nenhum vídeo, tá bom? Bem, só lembrando, nossa ação premiada entrou na última etapa. Participe, escaneie esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição e você pode ser o sortudo ou a sortuda que vai ser presenteado com R$10.000 no Pix ou um iPhone 16 Pro mais uma TV. Quem pegar mais números ganha 2.000, hein? Então participe aí, link na descrição, tá? Aqui estão 20 incidentes diferentes confirmados e documentados envolvendo dezenas de agentes federais do FBI e agentes estaduais liderando o ataque em 6 de janeiro. Gente, você não precisa que tenha a massa vai que eles vão fazer lá. Você coloca algumas pessoas infiltradas, eles lideram aquilo ali, começam um quebra-quebra. Lógico que muitas pessoas vão no embalo daquilo devido à emoção, não é? Na quinta-feira à noite, o FBI finalmente confessou e admitiu que havia 274 agentes à paisana na multidão em 6 de janeiro de 2021. Eles mentiram sobre isso durante anos. Então, durante anos, disseram que não tinha. Não, é mentira, mentira. Agora tá aqui. Tá aqui, tem documento. Então, para quem disser que é mentira, não, o que você está mostrando aí é mentira. Os documentos já estão disponíveis nas redes, tá? Então, você vai ver aqui, ó, os agentes todos aqui. Agora, o que é necessário fazer? Identificar cada um deles. Cada um deles para o Kash Patel, né, o diretor da FBI, que já deve ter tudo ali, né? Para que ele possa apertar esses caras para eles falarem a verdade, né? Hoje estamos republicando as inúmeras vezes, né, em que o Gateway Pundit mostrou agentes federais liderando o ataque ao Capitólio, né? Então, eles mostram aqui muitos, ó. Incidente 1, ó. O FBI se infiltrou nos Proud Boys e seu informante exonerou os Proud Boys de qualquer conspiração. Em julho de 2022, a colaboradora do site aqui, né, divulgou documentos de denunciantes, mensagens de texto e transcrições de áudio das comunicações do informante do FBI, James Knowles, com seus assessores do FBI em 6 de janeiro. As evidências exoneram os apoiadores de Trump e os Proud Boys de qualquer conspiração ou planejamento para invadir o Capitólio, né? Então, provado. Incidente 2. O FBI estava recrutando homens e mulheres para se infiltrarem nas multidões e trabalharem como agentes no 6 de janeiro. Olha aí, tá? Na tarde de quinta-feira, 30 de setembro, o FBI invadiu a casa de Jeffrey Bond e prendeu Jeffrey. A acusação é invasão de propriedade. O FBI enviou 20 veículos para prendê-lo. O DHS e a polícia do condado também estavam presentes. O FBI permaneceu na casa durante 5 horas e meia por busca de provas, né? E tudo isso fabricado contra essas pessoas. Terceiro, o FBI grampeou amigos e familiares, incluindo crianças, para espionar os manifestantes de 6 de janeiro. Tudo em busca de coisas para incriminar as pessoas, tá? Luke Robinson, né, o incidente 4, também conhecido como Ginger Gunn, o manifestante armado do 6 de janeiro, né, com fone de ouvido, foi retirado da lista dos mais procurados do FBI. Estranhamente, né? Incidente 5, pelo menos 20 agentes secretos do FBI e do TAF e 3 policiais disfarçados estavam realizando operações no meio da multidão em 6 de janeiro, tá? Então tem provas disso. 6, Ray Epps, né, tá aqui também, tal. Aqui, ó, agentes federais desaparecidos da lista do FBI. Então, agentes tiraram ali o nome da lista. Porque o FBI não investigou vários manifestantes violentos que foram flagrados em vídeo, como aconteceu no Brasil, coisas estranhas, né? Pessoas mostrando ali no vídeo quebrando, tal, e né, ninguém sabe. 8. O Departamento de Justiça finalmente admite que estava operando fontes humanas confidenciais dentro da organização Oath Keepers em 6 de janeiro. Aí você vai ver que várias pessoas ali colocaram máscaras no rosto. Essas pessoas, gente, já estavam mal intencionadas, estavam ali a dedo. Já para o quê? Não serem identificadas posterior, porque já entrou com o objetivo de quebrar as coisas, né? Então tem muito mais coisas aqui que são antigas, que as pessoas já mostravam, né? Tem até esse daqui, ó. Policial do Capitólio diz a colegas policiais que os policiais disfarçados estão usando pulseiras finas. Eles não têm certeza da cor delas. Esta foi uma operação governamental altamente coordenada. Então, eles estavam mostrando também os policiais infiltrados que estavam com pulseira. Então, para identificar quem eles eram.
O FBI incorporou um agente federal dentro da equipe de defesa do prisioneiro não violento de 6 de janeiro, o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. O FBI, sem lei, né, foi pego se infiltrando nas equipes de defesa dos manifestantes. Né? E assim muito mais. Agora vem à tona isso. Né? A própria deputada, né, Marjorie, ela falou: o 6 de janeiro foi uma decisão federal, né? Ou seja, foi, né, criado pelo governo americano, né, de Biden. Eu disse isso no 6 de janeiro enquanto acontecia. Os apoiadores de Trump não fazem coisas assim, não fazem tumultos, não saqueamos, não somos o partido da violência, a esquerda é. E é verdade isso, né? Eles que fizeram. O filho do Trump, engraçado, pensei que a mídia nos dissesse que isso era apenas uma teoria de conspiração, porque o Mike Pence publicou aqui, ó. Eles esconderam mais de 250 agentes do FBI apaisando na multidão em 6 de janeiro por mais de 4 anos. Então ficaram escondendo essa informação, né? Eles se esquivaram da pergunta em todas as audiências, na esperança de que nunca descobríssemos a resposta incrível que acabamos de receber hoje. E a resposta é, né, Christopher Wray escondeu isso de nós por 4 anos. Isso é um grande negócio, exatamente por isso que ele escondeu isso de nós, né? Aqui a notícia que o Trump compartilhou. O FBI bombshell, né, urgente. 274 agentes enviados para o Capitólio no dia 6 de janeiro, né? Então, totalmente infiltrado e construído a narrativa do golpe, gente, tá? Quando você vê a mídia forçando a barra e batendo o martelo em uma coisa só, tenha certeza que há algo grande por trás. Há um bom tempo existe a Operação Mockingbird, né? A Operação Papagaio, por exemplo, feito pela CIA na grande mídia, que é o que? A repetição de coisas que eles determinam. Há quem diga que essa operação nunca terminou. Bom, eu sou dessa opinião. É só ver os últimos grandes acontecimentos do mundo e eles sempre embatem na mesma tecla, tudo coordenado, os mesmos textos, as mesmas coisas, né? E essa construção aqui foi só as pessoas irem lá no protesto, né? Aí começou o quebra-quebra, a multidão mesmo ficou do lado de fora, mas fizeram o quebra-quebra lá dentro e as pessoas falavam, ó, isso aí tá errado. Chegaram agentes lá, tem agente infiltrado, pessoas que fizeram isso de propósito para incriminar os apoiadores de Trump. Aí diziam que era mentira, que era teoria de conspiração. Não. Agora o negócio tá provado, agentes estavam lá infiltrados, tá? E assim como no Brasil, ó, olha isso daqui, ó. O monte tava assim, ó, com a cara tampada, tudo. E você viu que esse cara aqui arrancou a janela ali, ó. Aí o cara que é o patriota aqui, tentando impedir que ele termine de quebrar, e ele, ó lá, ele empurrando e brigando com o cara, tá vendo? E tinha um monte de agente assim, ó. Um monte assim, tá? Dessa forma, né? Com máscara na cara e tal, e fazendo esses quebra-quebra aí. E aí vinham outros e filmavam ali, né? Justamente para mostrar, olha aí o que eles estão fazendo. No Brasil, o jornalista da Reuters já estava lá dentro, vocês lembram? O jornalista da Reuters já dentro fotografando as pessoas quebrando. Por quê? Gente, a mídia tem que divulgar. Divulgou na mídia, nem que seja um relógio quebrado ali, olha lá o que eles estão fazendo. Quebraram um patrimônio, olha aí. E aí foi construída a narrativa da invasão para dar um golpe de Estado. Olha, no máximo é um quebra-quebra ali. No máximo. E que as pessoas, quem participou, foram induzidas, né, nos Estados Unidos está provado, induzidas por agentes federais, né? Bom, o Trump não está mais de brincadeira com esses caras e ele sabe que ele precisa jogar duro para acabar com tudo isso, desmontar o Estado profundo. Trump declarou o Antifa uma organização do terror nacional, né? Terrorista, né? Qualquer pessoa flagrada financiando ou apoiando essa violência será responsabilizada. Quem é o maior financiador dos Antifas, por exemplo? Um dos maiores. Você sabe? George Soros e Alex Soros, o seu filho. Eles serão investigados, tá? Eles serão investigados. Eu vou te mostrar aqui. O Kash Patel, diretor do FBI, disse: o FBI continua cumprindo nossa promessa de extrema transparência. A única razão pela qual, né, vocês têm resposta é porque estamos encontrando e produzindo materiais que expõem a corrupção em níveis recordes. Obrigado aos homens e mulheres do FBI que mais uma vez estão cumprindo sua promessa em prol do povo americano. Ninguém mais está em missão como nós, né? Porque agora tem a notícia aqui, né? Memorando bombástico do FBI revela
preocupação generalizada entre agentes de que o departamento se tornou consciente e tendencioso contra os conservadores. Esse consciente é uma tradução errada, né? O departamento se tornou woke, né? A agenda woke, tá? Se tornou woke e tendencioso contra os conservadores. O FBI foi usado, e eu acho que outros também, né? Contra os conservadores. E a notícia já está rodando, né? Os Estados Unidos inteiros sobre aqui o FBI e essas grandes revelações, tá? Então, agentes infiltrados. Só que o Donald Trump sabe que ele tem pouco tempo, 4 anos passam muito rápido, para resolver grande parte dos problemas e desmantelar toda essa estrutura do Estado Profundo americano, né? O DOJ, Departamento de Justiça americano, ordenou aí que pelo menos 6 advogados investiguem uma organização financiada pelo bilionário democrata George Soros. Várias acusações possíveis, incluindo apoio material ao terrorismo. Tá certo? Esse cara aqui, gente, é um dos grandes males do mundo. Com seu dinheiro, e também, não só o seu dinheiro, ele usa suas organizações para entrar dinheiro nele, seja da USAID que fazia ou de outros, para poder distribuir esse dinheiro para toda essa patifaria que a gente viu nos últimos anos da esquerda radical em vários lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, incluindo os antifas que saíram quebrando tudo aí, ele financiou. O governo Trump está voltando sua atenção para um dos homens mais destrutivos que o mundo já conheceu, já que sua valiosa fundação está sem dúvida ameaçada. O New York Times informou com exclusividade que o Departamento de Justiça ordenou que pelo menos meia dúzia de advogados investiguem a Open Society Foundation, o doador bilionário democrata de extrema esquerda George Soros. A diretiva enviada pelo gabinete do procurador-geral adjunto Todd Blanche foi comunicada aos escritórios dos procuradores dos Estados Unidos na Califórnia, Nova York, Washington, D.C., Chicago, Detroit e Maryland, tá? O New York Times disse: a diretiva da autoridade, cuja cópia foi vista pelo do New York Times, né, chega a listar possíveis acusações que os promotores podem apresentar, que vão desde incêndio criminoso até apoio material ao terrorismo. O memorando sugere que os líderes do departamento estão seguindo ordens do presidente de que pessoas ou grupos específicos sejam submetidas à investigação criminal, uma grande ruptura com décadas de práticas anteriores destinadas a isolar o Departamento de Justiça e da interferência política, né? Então eles dizem aqui. Mas agora, gente, isso vai para cima. George Soros, Alex Soros e outros grandes financiadores por trás da esquerda radical, por trás de muitos políticos, tá? ONGs, organizações aí que eles ficam financiando de combate à desinformação, checadores de fato. Vem tudo desse homem aqui, tá? Ele é um dos grandes cabeças por trás de muitas dessas coisas. E agora o bicho vai pegar pro lado dele, tá? O que? Nenhuma operação antes do amanhecer, né? Os caras brincam aqui. Porque o ex-diretor do FBI, James Comey, que caiu em desgraça, né, será indiciado em 9 de outubro. Então, o ex, né, James Comey, né, ele será indiciado, né? Caiu a casa, né? Ele tem 2 acusações criminais: fazer declarações falsas e obstrução da justiça. Isso para começar, tá? Esse cara aqui, gente, é um dos grandes responsáveis pela caçada aos conservadores, a Donald Trump, muita coisa que aconteceu, né? Usando o FBI como arma política, tá? Esse cara, James Comey. Inclusive, é ele que fez aquela vez uma postagem enigmática na praia com um número que dava a entender que ele estava desejando que o Trump fosse, perdesse a vida, né? E agora ele é indiciado. Aí ele disse: eu não estou com medo, né? Não estou com medo, se pronuncia desafiadoramente após a acusação, né? Então, assim, ele continua ali, né? Agora começa todo um movimento para tentar salvar a pele dele. E um juiz nomeado por Biden foi designado para o caso dele. Aí o Trump falou: nem mesmo um juiz corrupto de Biden vai livrar ele do que vem pela frente. Então, assim, eles fizeram o que fizeram contra Trump, agora eles estão aguentando. Trump entende que se ele não arrumar a casa agora, né? Se um dia esses caras voltarem ao poder, a esquerda radical lá, ele vai ser o alvo, né? E o Hegseth, né, convocou as principais autoridades militares do mundo para uma reunião rara e urgente na base do Corpo de Fuzileiros Navais da Virgínia. Eu noticiei isso daqui ontem, tá dando muita especulação, né, do que pode ser. Então, os principais comandantes americanos espalhados pelo mundo e nos Estados Unidos convocados para essa reunião urgente.
Do que se trata, ninguém sabe ainda. Mas eu acredito que vem coisa grande pela frente, gente. Isso vem, tá certo? Bom, deixa aí sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder aqui nenhum vídeo. Todos os dias trazendo informações para vocês entenderem o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo. Participa agora aí da nossa ação premiada. Link na descrição, ou escaneie esse QR Code aqui. Corre lá no site, gente, porque são os últimos dias para você participar, hein? Não deixa para a última hora não, tá? Então, link aí na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia, o nosso editorial do almoço, desse domingão abençoado, hoje, dia 28 de setembro. Outubro já tá chegando, hein? Daqui um ano, exatamente daqui um ano, o bicho vai pegar. Pois é. Ó, vocês estão ligados que dia de domingo é dia de bate-papo, então vamos entender tudo que está acontecendo. Já estamos na tela do nosso aplicativo aqui para a gente entender, né, o que está rolando no Brasilzão aí. A gente vai acompanhando as matérias aqui, debatendo com você o que está aqui no aplicativo editorial central. Pois é. Vamos começar falando disso aqui, né? Isso aqui deu uma repercussão, deu um burburinho, porque o Fux, ele literalmente, né, chutou o pau da barraca. Se tinha uma reclamação que a turminha da Left People, a turminha militante da imprensa estava falando, era que o Fux foi incoerente, o Fux votou para absolver o Bolsonaro, sendo que ele tinha votado para condenar os presos do 8 de janeiro. Pois é, o Fux chutou o balde e resolveu dessa vez inocentar, absolver os réus do 8 de janeiro. Né? E aí ele retomou, inclusive, as falas que ele tinha utilizado em relação ao Bolsonaro, né? Ele chutou o balde e falou, não vai ser assim mais não, né? O ministro Luiz Fux apresentou ontem seu voto em 2 ações penais contra acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Até hoje eles ainda têm essa narrativa mequetrefe, né? Ninguém acredita que aquilo lá foi um golpe. Quer dizer, pelo menos ninguém tem os 2 neurônios ou o caráter funcionando bem, né? Fux absolveu integralmente Cristiane Angélica Dumont de Araújo, enquanto votou pela condenação de Lucimário Benedito Camargo Gouveia a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração de bem tombado. É isso que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Isto é justiça. Isto é decisão jurídica. A Cristiane, o Fux falou, não, eu analisei as provas, não tem um dado mostrando que foi feita depredação por parte dela. Não tem um videozinho, não tem uma foto, não tem um nada. A PGR denunciou, falou que ela tinha feito um monte de coisa, golpe de Estado, tal, e depredação. Nem depredação, a PGR juntou provas, então absolvo. Agora, o Benedito Camargo aí, esse Zé Ruela, esse sim quebrou. Esse foi lá e depredou. Então, 1 ano e 6 meses de prisão, beleza, convertido em prestação pecuniária, é o que acontece, né? Quando se faz baderna. É isso, né? E aí, né, é lógico, a turminha militante ficou pistola da vida com isso. Durante os atos golpistas, o Lucimário postou vídeo de dentro do Palácio do Planalto. Ele estava lá dentro. Então o Fux entendeu, estava lá dentro, participou da quebradeira. A outra, nem isso, né? Achei interessante que até o Deltan Dallagnol, ele fez um vídeo, né? No vídeo do Deltan Dallagnol, ele fez essa publicação aqui, ó. Anulou tudo, falando sobre o Luiz Fux. E eu achei interessante essa matéria aqui que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Dá uma olhada. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia. Precisamos esclarecer um ponto que não anulou os processos contra o réu de janeiro, do 8 de janeiro numa decisão aberta. Não foi isso. O que o Deltan Dallagnol está explicando aqui é que, com base nessa decisão, ele contrasta tudo aquilo que foi decidido anteriormente. Então, do ponto de vista semântico, do ponto de vista lógico, há anulação, mas do ponto de vista prático, não foi nenhuma determinação de que houve anulação, não, tá? Vamos deixar claro isso aqui. Bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro.
Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas, Deltan, isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. E só para lembrar, a turminha militante está toda desesperada. Por quê? Porque com base nessa decisão, abre-se brecha para anular outros processos também, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas olha só o que disse o Deltan aqui. Isso declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhada. O que o Deltan explicou aqui é que o processo ele se divide em duas partes. A primeira parte tem um bagulho que a gente chama de preliminares processuais. Ou seja, você já parou para pensar que para um processo existir, ele tem que ser justo, ele tem que ser correto, ele tem que andar seguindo as regras. Por exemplo, o STF não é competente para julgar os presos do 8 de janeiro e nem o Bolsonaro. Então, existe a competência. É a mesma coisa de que eu resolvo julgar você. Eu sou um juiz competente? Eu não sou juiz. Eu não posso julgar. Então, a competência é a mesma coisa. Ou seja, é o STF que pode julgar? Não, é o juiz de primeira instância federal. É esse que tem que julgar. Então, quem está julgando de forma nula. E se é nulo, acaba tudo. Tá? E aí, depois que você analisa todas as nulidades, incompetência, imparcialidade, se o processo seguiu as regras ou não, aí você parte para. O processo é justo. Agora eu vou analisar se foi você mesmo. Agora eu vou buscar o culpado. Porque o processo pode ser justo, mas você é inocente. Ou o crime não é aquilo que eles aplicaram. É isso que o Deltan explicou aqui. Aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio o que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos, então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane.
é um absurdo, assim, sem tamanho. A única decisão jurídica que esses processos tiveram é a decisão do ministro Luiz Fux. Todas as outras decisões até agora foram decisões políticas para mostrar, né, que há uma perseguição brutal contra quem é de direita ou simplesmente quem não gosta do atual governo que está aí. Isso aí ficou escancarado. Isso aí ficou assim, esfregado na cara, né, do brasileiro. Olha só, o Deltan continua aqui. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui. Na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, à validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. Isso é o que eu estou falando, mas desde o primeiro dia. Competência, esse é o principal. O tribunal não tem competência. Não era o STF que deveria julgar, isso aqui foi um tribunal de exceção, isso foi um tribunal que resolveu julgar algo que não lhe competia. Tanto o caso do Bolsonaro, quanto o caso aqui dos réus do 8 de janeiro. E aí o Deltan Dallagnol, né, é um procurador, cara, um ex-procurador da Lava Jato, um cara que tem todo o conhecimento, né. Então, assim, sem sombra de dúvidas, fica escancarado. Eu mesmo, né, já fui aprovado em concurso de procurador também, só que não gosto da vida pública, né? Não é minha praia, dos concursos que eu já passei, eu abri mão. Mas, assim, a gente sabe o que a gente está falando. E do ponto de vista jurídico, quem defende o que está acontecendo hoje, ou não entende nada do direito, ou, sinceramente, não é nem, vamos dizer assim, é cúmplice de tudo isso que vem acontecendo. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos. Vamos lá, agora a gente precisa consertar uma coisa que talvez te dê um entendimento dúbio. Esse mesmo argumento se estende para todos. O argumento, não a decisão. Talvez, porque eu vi muita gente me mandando aqui, e eu não costumo fazer react de vídeo de YouTube. Mas muita gente perguntando, mas então quer dizer que essa decisão dele vai alcançar todo mundo agora e todo mundo vai ficar livre a partir de agora? Não. Os argumentos, presta atenção, o que o Fux falou agora, os argumentos servem para todos. Mas esses argumentos já estavam, né, no palanque aí há muito tempo, né? Todo mundo já falando, olha, tá abusivo, tá fora do contexto. Mas eu, particularmente, não acho que vão fazer a revisão. Mas esses argumentos já existiam, e sim, os argumentos servem para todos. Casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux... Acho que ele foi certeiro. Eu estou incomodando muito vocês no vídeo, que eu sei que vocês querem ver ele, que ele é muito mais interessante do que eu para assistir, mas ele foi certeiro. Os políticos de toga. Essa foi a maior assertiva do Deltan Dallagnol aqui. Extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí para as pessoas, se inscreve no canal que é a sua casa, vira membro para você apoiar de forma mais intensa nosso trabalho, ver nossos vídeos exclusivos e ainda ter prioridade na resposta aos seus comentários.
Cara, muito bom, tá? Sigo o Deltan Dallagnol há muito tempo, sou fã do trabalho que o cara faz. Realmente, o cara faz um trabalho excepcional, o Deltan Dallagnol, tá bom? Vamos lá, tem mais coisa pra gente falar. Vamos falar um pouquinho do Donald Trump, do Orange Man, né? Do Homem Laranja. Bora bater um papinho sobre ele no próximo bloco. Pois é, pessoal, ó, esse canal aqui que eu vou colocar para vocês é do Editorial Central. Então você digita aí no seu navegador aí do YouTube, Editorial Central, que é o mesmo que eu uso aqui, o aplicativo aqui, né? É do Samuel Fernandes, o cara é muito gente boa, né? Um parceiro nosso aí, tá me ajudando na formação do aplicativo e tudo. E o menino é bom, tá? E a gente tem que dar força para a juventude que tá interessando por política aí, tá? Então, pessoal, acompanha lá o canal do Editorial Central, Samuel Fernandes, vale a pena, tá? Tô fazendo uma parceria com o Samuel, vale muito a pena. Olha só, Trump promoveu uma guerra aos terroristas nos Estados Unidos, e aí o George Soros acabou entrando na mira. Olha só o que diz aqui o Samuel Fernandes. O presidente Donald Trump ele tinha prometido ali para toda a população dos Estados Unidos que ia combater com muita força todos os grupos de extrema esquerda, que tanto fazem na população aquela lavagem cerebral, que compram a grande mídia, que compram lideranças. Prova disso foi o que ele fez na semana passada, que foi considerar aquele grupo antifaz como grupo terrorista. E, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, não existe algo maior no planeta Terra do que ser considerado terrorista pelos Estados Unidos da América. Pode ter certeza que a vida não vai ser a mesma. Pessoal, vocês lembram do George Soros? Aquele cara que é um dos responsáveis por financiar esses grupos da esquerda? Olha só essa publicação feita aqui. ONG de George Soros doou mais de 80 milhões de dólares a grupos de extrema esquerda nos Estados Unidos, diz relatório que a Open Foundation Society enviou milhões de dólares para organizações sediadas nos Estados Unidos que se envolveram em ações diretas que o FBI define como terrorismo. A gente entende aí que o próximo a cair do cavalo aí é o George Soros, porque ser considerado como terrorista pelos Estados Unidos, pode ter certeza que a vida não é mais a mesma. Pessoal, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. O presidente Donald Trump. O que a gente tem hoje? O Donald Trump ele já mostrou muito bem, né? Ele já especificou muito bem que ele não chegou para brincadeira, não. Ou seja, se ele não agir exatamente como o Bukele, e a gritaria vai ser muito maior do que a gritaria do Bukele, porque o Bukele é o presidente de El Salvador. Aí todo mundo observa, mas El Salvador é um paiseco, um paizinho ali, assim, pequenininho, titiquinho ali, né, pequenininho, né, um paizinho de nada, então ninguém nem deu muita atenção ao Nayib Bukele. Agora com o Donald Trump, tudo que o Donald Trump, é ditador, mas se o Trump não fizer isso, essa turma vai fazer o mesmo com ele. O Trump precisa entender o seguinte, se o Trump entregar a presidência, acho que sei lá, 2028, né, que sai a próxima eleição nos Estados Unidos, se em 2028 o Trump perder para a esquerda, eles vão matar o Trump. Eles vão vão fazer exatamente o que estão fazendo aqui com o Bolsonaro. Vão aniquilar o Trump, vão eliminar o Trump, vão tomar os bens do Trump, vão destruir o Trump. E o Trump sabe disso. Se tem uma coisa que o Trump não é besta, né, não é bobo. Então, ou o Trump sobe o tom, levanta agora para o tudo ou nada e faz uma medida à la Bukele, ou seja, enfrenta juízes esquerdistas, enfrenta esses grupos Antifa, né, enfrenta o George Soros, enfrenta esses bilionários financiadores à esquerda, acaba com a influência da China, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, ou o Trump faz isso, ou ele será defenestrado quando ele entregar, né, a presidência. Sei lá, em 2028, ele vai ser destruído. Então, ou o Trump toma as rédeas do negócio, assume a responsabilidade e faz o que tem que ser feito para que o seu vice, o Didi Vence, ou alguém o substitua com as mesmas ideias ali e que a direita permaneça no poder lá nos Estados Unidos, né, eliminando o discurso, pegando a mídia esquerdista, literalmente fazendo o papel que a esquerda faz contra a direita, ou ele vai, perdão da palavra, vai se ferrar, né? Literalmente ele vai se ferrar. Então,
está na hora, né, dele, sinceramente, tomar os rumos, né, tomar as rédeas do negócio aí, senão ele vai enfrentar tocha. Vamos lá, pessoal, bora entender isso aqui, né, o bagudeixo aqui. Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e aliados convocam para novo ato por anistia no dia 7 de outubro. Eu acho que eles vão querer até fazer agora um ato mensal para ir ganhando força, né, até 2026. O fato é o seguinte, primeiro nome aqui, Michele Bolsonaro. Tá? O que está acontecendo hoje? Eles estão querendo minar o Eduardo Bolsonaro. É o nome que está sendo minado. Todo mundo está querendo minar o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro não concordou com o acordão que a turma do Centrão fez. E aí o Eduardo Bolsonaro falou que vai ser candidato a presidente, mas ele vai ficar inelegível. Todo mundo já sabe disso. Igual o pai. A Michele Bolsonaro, por sua vez, o que eles vão argumentar? Que ela está influenciando nas eleições? Que ela está influenciando que ela está coagindo o ministro Alexandre de Moraes? Não. E a Michele Bolsonaro, sim, tem muito potencial de se tornar aí a próxima candidata a presidente ou própria vice do Tarcísio ou de alguém assim. Tá certo? E aí eles querem fazer essas manifestações, né, periódicas para estar em evidência, tá na mídia, é óbvio. Lideranças da direita se reunirão no próximo dia 7 de outubro em Brasília para uma manifestação a favor do projeto de lei que prevê anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Não pode deixar morrer o argumento sobre anistia, né? O protesto foi convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a primeira-dama Michele Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o deputado federal Nicolas Ferreira. O que eu tenho aqui nessa visão? É que a Michele, Nicolas Malafaia e outros raízes que querem a liberdade do Bolsonaro não estão se afastando do Eduardo Bolsonaro. Não estão comprando essa briga pró-centrão. Tá? E aí não é à toa que o Tarcísio falou, não, eu tô achando que eu vou ficar por aqui mesmo. Ele viu o tamanho da treta que ele vai arrumar. E cá entre nós, eu quero que você me responda sinceramente. Tarcísio e Michele concorrendo um contra o outro, em quem você vota? Tarcísio e Eduardo Bolsonaro concorrendo. Presidência, em quem você vota? Entendeu? Eu posso estar equivocado, mas a minha opinião, a minha visão é que você escreveu Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e a minoria escreveu Tarcísio. Pelo menos é a minha visão. Olha só, abre aspas. A caminhada pela anistia está marcada para terça-feira, dia 7/10, às 16 horas, com concentração na Catedral Metropolitana de Brasília. A manifestação deve contar com a presença de familiares de presos do 8 de janeiro. Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas, diz o pastor Silas Malafaia em vídeo publicado nas redes sociais. Quando ele fala que os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas, é porque a esquerda, para poder juntar gente naquele ato mequetrefe que ela fez, ela foi e chamou um monte de artista, né? Um monte de artista. E aí, o que acontece em relação a essa manifestação da esquerda? A manifestação da esquerda foi um verdadeiro comício, né? Foi um comício. E aí, para pensar o seguinte, se fosse a direita fazendo esse comício, o que ia ter de gente que ia ficar inelegível? Imagina o Gustavo Lima, o Leonardo, né? A turma da direita, até Jojo Todinho, só tá falando de sertanejo, põe Jojo Todinho cantando funk, que seja, né? É melhor. Mas não, põe o Roger do Traje a Rigor lá pra cantar, entendeu? Não, mas não sei, não, vamos melhorar o negócio. Põe o Metallica, né, que é uma banda jamais à direita. Pois é, se você chama essa turma, cara, vai até esquerdista pra assistir. Eles querem show de graça. Então, assim, foi muita pilantragem o evento que aconteceu da esquerda, foi muita maracutaia, foi violações à lei, grupos de artistas se manifestando em prol de um espectro político, né? Usaram uma narrativa extra aí, mas vamos lá, faz o seguinte, por que não cria uma pauta, uma bandeira, né? Não, estão brigando pela anistia aos presos do 8 de janeiro, beleza. Por que os artistas de direita não podem ir? Porque sabem que vão ser perseguidos, né? Esse é o grande problema do jogo aí.
Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Volodymyr Zelensky, rapazinho bom, só que não, né? Não pensem que eu caio por encantos desse comediante que ferrou a Ucrânia também, porque não é bem assim. Você pensa que, mas a Ucrânia é tão boazinho, o presidente da Ucrânia é conversa fiada. Agora, isso não tira o fato de que foi o Putin, né? Vladimir Putin, né? Mas é o Putin, né? Que realmente caçou ali e invadiu a Ucrânia. Então, quando a gente observa aqui, tem dois errados. Mas o Putin foi quem começou e foi lá e invadiu. Agora, o Zelensky, ele deu uma informação que é, sabe, no mínimo assustador. Para quem acompanha geopolítica, como eu gosto de acompanhar geopolítica, ainda mais eu, que atuo no campo internacional, muitos das empresas que eu dou consultoria, né, são empresas internacionais. Vocês devem saber, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami, né? E aí, eu tenho que acompanhar a geopolítica para saber onde orientar investimentos e tudo mais para os meus clientes. Eu vou te falar, se tem uma coisa que eu não estou investindo, recomendando agora, chama-se Europa, porque eu estou com medo de estourar uma guerra por lá, né? Olha o que o Zelensky acabou de falar agora, ó. Volodymyr Zelensky alerta que Putin vai expandir a guerra e atacar, inclusive, os países europeus. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, alertou que Putin pretende ampliar o conflito para além das fronteiras ucranianas, atingindo países europeus. A declaração foi feita após novos ataques de drones da Rússia em direção à Polônia, Romênia e outras nações vizinhas. Putin não vai esperar para terminar a guerra na Ucrânia. Ele abrirá outras portas, ninguém sabe onde. E ele quer isso, afirmou Zelensky. De acordo com o líder ucraniano, os ataques fazem parte de uma estratégia para testar a capacidade de defesa aérea da Europa e reduzir o apoio à Ucrânia. E faz todo sentido, tá? O Zelensky não está errado, não. Faz todo sentido, sim, né? Do ponto de vista do Putin, ele está fazendo testagens contra a Europa mesmo para ver até onde a Europa vai. E lá, né, na Europa, o bicho está pegando. Dá uma olhada, por exemplo. Tá vendo esse vídeo aqui? Grupos de extrema esquerda saíram nas ruas da Itália para fazer algazarra. Acompanhe isso aqui. Isso aqui são os democratas, tá? Da Palestina. Ó. Em meio à recusa de Meloni em apoiar a Palestina, extrema esquerda parte para cima de policiais na Itália. Você viu o tamanho do perigo que é isso aqui? Não, talvez você não entendeu. Tá? Então, eu vou ser muito claro, muito aberto e muito simples e didático com você. É o seguinte, a esquerda enraizou na cabeça de gente burra, né, esse discurso pró-Palestina, esse discurso anti-imperialismo, anti-direita, antifascista, né? É o discurso que eles colocaram. Como disse o Nicolas Ferreira, eles não te chamam de fascista. Como é que é? Eles não te matam por ser fascista. Eles te chamam de fascista para poder te matar. Essa é a ideia. Então, preste atenção. O Putin, o Xi Jinping, ele já implementou a raiz. Esse plano aqui, ó, já existe há muito tempo. Ele já implementou a raiz. Ele já colocou a raiz do caos dentro da Europa, dentro da América. Enquanto que lá, eles não deixam essa turma entrar, não. Lá, eles dominam com mão de ferro, né? Lá, vai querer pregar sobre Cristo lá para você ver. Vai tomar chute na bunda. Vai querer pregar pelas pautas LGBTQIA+, lá. Você vai tomar chute na bunda. Ou seja, lá é do jeitinho que eles querem. Então, lá, eles formam soldados, homens, gente para batalhar e gente fiel ao Estado. Enquanto que aqui eles estão criando gente fiéis, né, a
discurso, identitarismo. Então, se o Putin partir para cima da Europa hoje, sinceramente, o que vai ter gente desses antifas aí, que vai pegar em armas contra o governo, apoiando a Rússia, não vai ser um ou outro. Vai ter um motim, né? Vai ter um monte de gente que vai ser facilmente capitaneado pelos russos, pelos chineses, pelos palestinos, pelo Irã, pelo Hamas, pelo Hezbollah, para estar junto com eles. Sem contar que hoje, Itália, Reino Unido, né, o pessoal da Arábia ali, dos países árabes ali, tomou conta. Então, os caras, além de guerrear com um exército lá de fora, tem um exército dentro para tomar a conta de tudo. A Europa está se afundando. Não tenho dúvidas disso. A Europa está entrando num caos. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com mais um bate-papo com vocês. Lembrando a vocês, tá? Vocês que nos acompanham aí, que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Se busca, né, um plano B em relação a esse caos que se tornou o Brasil, entre em contato aqui ou aqui e marca uma consulta com um dos nossos melhores consultores sobre imigrar para o Uruguai ou ter uma residência lá. Poder ter uma conta em dólar no Uruguai, numa jurisdição séria, né? Ou seja, se blindar um pouco mais. Beleza? Combinado? Tamo junto. E eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Abraço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.